Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava... Tá mesmo. Tá, muito. Vou dar outra chance para tu. 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava... Isso. 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou... Por isso se chamou o seu nome Edom. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Se você puder, você vai aplaudir ao Senhor, glorificando a Ele, porque Ele é bom e Ele merece. Queridos, quero compartilhar aqui com vocês rapidinho um negócio aqui. Vocês me ajudam aí, em nome de Jesus. O texto que eu li aqui fala sobre os filhos que nasceram do senhor Isaque. Os filhos de quem, gente? De quem, gente? Os filhos de Isaque, um dos patriarcas. Um deles é até outro patriarca, o Jacó. Neto também, lá do senhor, outro patriarca, o primeiro deles, o Abraão. História bonita a gente tem acerca dos patriarcas, muito bonita. História de fé, história de confiança. E eu gosto da história desses três aqui particularmente. É demais a história deles. Abraão, aquele que recebe a promessa de Deus, que seria pai de multidões. E por muito tempo ele fica nisso e parece que as coisas não estão acontecendo dentro da vida dele, porque para ele ser pai de multidões ele precisava ter filho. E filho não vem. Cadê filho que não vem? Até que veio o seu filho Isaque. Isaque também tem problemas, mas depois veio os seus filhos. Jacó, e vem por aí aquela multidão. O que eu gosto disso aqui, em princípio, é uma coisa. Porque os patriarcas, todos eles tiveram alguns problemas diante das suas vidas. Mas toda vez que Deus ia iniciar um projeto na vida de cada um deles, Deus sempre fazia alguma coisa para mudar a situação que eles estavam vivendo. Começando principalmente pelo seu nome. Lembra de Abraão? Como que ele se chamava? Abrão. Vem Deus e muda para... Se chamava Abrão. Vem Deus e muda para... Abraão. Não concernente, ele também pega Sara, sua própria mulher, a mulher do Abraão, que se chamava Sarai. E muda para... Até Jacó lá na frente, com aquele problema todo em cima do seu nome, seu enganador, suplantador, aquele que engana, aquele que rouba, essa confusão toda. Depois que ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque, o anjo do Senhor fala para ele: vem cá, como que é teu nome mesmo? E ele fala: meu nome é, só tem um na fé ali atrás, vou te ajudar, meu nome é Jacó, meu nome é... E o anjo do Senhor diz para ele: não, seu nome a partir de hoje não é mais Jacó, seu nome a partir de hoje é Israel. Por quê? Como príncipe lutaste com Deus. Isso eu achei demais. Só que uma coisa me deu parafuso na cabeça, porque Deus pega Abraão, muda nome, pega Sarai, muda nome, pega Jacó, muda nome. Só que Deus não muda o nome de Isaque. Fala para quem está do seu lado: por que ele não mudou de Isaque? Fala, me ajuda aí, fala para ele. Por que ele não mudou o nome de Isaque? Isso é engraçado, ele não muda o nome de Isaque, que é um dos patriarcas. O que eu me lembro de Isaque é que ele é o filho da... Tem gente que está ligada, é o filho da... Agora você fala para essa pessoa que está ao seu lado: sabe por que ele não mudou o nome de Isaque? Vai, me ajuda e fala mais forte. Sabe por que ele não mudou o nome de Isaque? Porque ele é o filho da promessa. E promessa que Deus faz, Deus não muda. Não, fala isso para ele entender. Pega mais forte, pega na mão dele e chacoalha. Vai, aperta a mão dele para ele entender que você está acordado. Fala para ele: promessa que Deus faz, Deus não muda. É por isso que ele não mudou o nome dele. Então é para você já levantar a mão e dar glória se você quiser. Porque se você tem promessa, Deus te prometeu, Deus já decretou algo sobre a sua vida. Passa o tempo que for, querido. Ele muda tempo, escolhe tempo, faz acontecer. Mas a promessa que Deus fez para você, Ele não muda. A promessa que Deus fez para você não... Isso é só para quem tem promessa. Tem alguém que tem promessa de Deus aqui ou não? Para quem tem promessa. Jacó, na verdade Isaque, Jacó vem depois. Isaque, o filho da promessa, sobre aquela que o tempo passa e não geraria filho, Sara.
Engraçado, mais engraçado ainda, porque ela se chamava Sarai. Se chamava como? Se chamava como? Aí Deus veio e muda o nome dela para Sara. Deus veio e muda o nome dela para Sara. O que Deus faz no nome dela, basicamente? Deus só tira o I do final do nome dela, sim ou não? Sim ou não? Só que o I do final do nome dela tem uma palavra muito profética, que se tu for mais crente do que eu, tu vai pegar aí rapidinho. Porque o I que ele tirou do final da história dela, ele colocou no início do nome de Isaac. Não entendeu? Eu vou te explicar melhor. Aquilo que no final da história do nome de Sara era um impedimento, que era a infelicidade, aquilo que era só de ruim na vida dela, para o final da história dela, colocou no início. Como assim? Quer dizer que vai começar com desgraça? Não, porque o que significa Isaac? Significa sorriso. Aquilo que no final da história dela era infelicidade, aquilo que no final da história dela era incerteza, aquilo que no final da história dela poderia ser ruim, para o início da história dela, com uma nova história, com um filho gerado, foi de sorriso, foi de alegria. Que eu quero dizer para você, o final da tua história não vai ser de tristeza, não vai ser de angústia, não vai ser de lamento. O final da tua história, Deus já está marcando, Deus já está prosperando a sua vida nessa terra, para te dizer nessa noite, Ele te trouxe aqui, vai mudar, vou te dar alegria, vou alegrar seu coração, essa história vai mudar. Esse tempo de chorar, esse tempo de se lamentar, esse tempo de ficar andando para trás, passa, acaba agora, porque Deus está trazendo um novo tempo sobre a sua vida. Fala para alguém que está ao seu lado e me ajuda aí, se possível. Fala para ela, um novo tempo Deus está trazendo sobre a sua vida. Esse novo tempo chegou na vida de Isaac também. Sabe por quê? Porque Rebeca, sua esposa, ela não gerava filho. Ela o que, gente? Problema. O cara tem uma promessa em carga que seria pai de multidões e não está gerando filho também, igual o pai, Abraão. E agora? Confusão. O que Deus faz? Vai entrar em cena. Porque toda vez que alguém disser que não vai dar certo, Deus entra em cena. Alguém aqui pegou junto com a Bíblia, vou falar de novo. Toda vez que alguém disser para você que a sua história, que o seu projeto, seu sonho não vai dar certo, pode ficar tranquilo que Deus vai entrar em cena. O que acontece? Deus vem e fala, ô Isaac, ô Rebeca, fica tranquilo, porque dentro do ventre dela tem duas nações. A Rebeca já está grávida, 2 povos. Só que tem uma coisa, o maior vai servir o menor. Aquele que é mais poderoso vai servir o que é mais fraco. O que é mais grande vai ser servo do mais pequeno. E o texto que eu li aqui, no versículo 27, ele começa dizendo assim, ó: e os meninos cresceram. Repete isso, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha só, por que eu quis iniciar o texto começando daqui? Poderia iniciar começando de outro lugar, mas isso aqui para mim foi demais. Sabe por quê? Porque isso aqui já me deixa uma palavra muito profética em cima da vida de Rebeca. Porque Rebeca era uma mulher que ela não podia gerar. Repete mais alto, podia gerar? Pois é, ela não podia gerar filhos, só que agora ela está grávida de gêmeos. Só a Carol ali no louvor pegou, vou falar de novo. Aquela que não podia nem sequer gerar filhos, agora ela já está grávida e está grávida de gêmeos. Não, tu não entendeu não. Eu acho que tu esqueceu o que eu falei um tempo atrás aqui, quando eu falei que quando alguém falar que não vai dar certo, que tem impedimento, que está tudo atrapalhado, Deus vai entrar em cena. Deus entrou em cena na história de Rebeca também. Para aquela que não podia gerar, agora que está gerando. E vou te falar mais, ela não está gerando só um não, está gerando 2. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, certa vez, ele profetizou dizendo que para cada dia de vergonha haveria dupla honra. Não, pega na mão de alguém aí, aperta a mão dela, chacoalha ela, fala para ela assim, ó: se preocupa não, que para cada dia de vergonha na tua vida, Deus vai te dar dupla honra, vai vir em dobro. Profetiza para ele, profetiza para ela, vai vir em dobro. Não, vai vir recalcado, vai vir sacudido, vai vir transbordante. Você não está acreditando, você não está imaginando. Para você parece ser pequeno, mas o que Deus está fazendo vai te surpreender, vai te assustar, e quem estiver do teu lado vai se assustar. Eu creio também, bispa. Vai, fala mais uma vez, só para essa pessoa que está do seu lado ter certeza. Vai vir aí em dobro. Vai vir aí em dobro. Para cada dia de vergonha vai ter dupla honra de Deus na sua vida. Olha só. E os meninos cresceram. Isso aqui foi demais. Sabe por quê? Porque isso aqui, como eram 2 povos, como eram 2 nações, como eram 2 pessoas que se tornariam povos, famílias, gerações e gerações, mas
O texto para mim é muito forte em dizer que eles cresceram, que eles cresciam. E saber que ele crescia junto ainda é demais. Porque uma coisa boa é crescer e crescer junto com outra pessoa. É crescer e estar acompanhado de alguém que possa estar do nosso lado no momento de dificuldade, no momento difícil, e dizer: não, se preocupa não, a promessa é para a gente crescer, a gente vai crescer junto. Não, você não está entendendo. Essa pessoa que está do seu lado tem uma grande promessa na vida dela. Essa pessoa que está do seu lado tem uma grande promessa na vida dele. E a promessa é que ele vai crescer e vai prosperar. E se você acreditar da mesma fé que ele está aqui nessa noite, você cresce junto com ele. Você cresce e prospera junto com ela. Olha só, certa vez, o Elias, em profecia, ele disse para o seu servo Eliseu que ele receberia uma porção dobrada do seu espírito se ele visse ele subir quando ele fosse tomado por Deus. Olha só, se ele receberia a porção dobrada do espírito, com um detalhe: se ele visse ele subir. Fala para quem está do seu lado: espera eu subir. Não, fala para ele: espera eu subir. Vai chegar a sua vez também. Do jeito que eu cresci, você vai crescer também. Do jeito que eu consegui, você vai conseguir também. Do jeito que eu alcancei, você vai alcançar também. Do jeito que eu estou crescendo, você vai crescer também. Está dando certo para mim, vai dar certo para você também. Do jeito que eu alcancei, que eu conquistei, que eu estou fazendo, você vai fazer e vai fazer então melhor. Quantos creem nessa palavra aqui no nome do Senhor? E eles cresciam e cresciam juntos. Isso aqui é demais, sabe por quê? Porque certa vez até Jesus passa por um momento semelhante a esse. A Bíblia diz que ele, em um determinado momento, os seus pais vão para Jerusalém, vão para uma festa. No meio daquela festa, eles voltam para casa. Jesus fica em Jerusalém, Jesus fica lá no templo. Só que ao perceberem no caminho da viagem, eles voltam até lá, encontram Jesus no templo. E Jesus estava no meio dos doutores, ensinando e perguntando, aquela coisa maravilhosa. Só que o texto prossegue dizendo assim, ó: e o menino crescia e se fortalecia. O menino crescia e se fortalecia. Fala para quem está do seu lado: não vai ser só crescimento. Não, me ajuda, fala direito. Não vai ser só crescimento, vai ter fortalecimento também. Porque não adianta crescer e não ter estrutura para aguentar a carga. Tem que ter estrutura, se vai crescer, tem que ter estrutura para aguentar a carga. Então pega na mão dele, pega na mão dela, aperta, chacoalha ele, e fala para ele, fala para ela: você vai crescer. Mas não se preocupa não, que a estrutura já está sendo fundada. Vai crescer e vai ter estrutura para aguentar a carga. Vai crescer, mas vai ter fortalecimento também. Crescia e se fortalecia. Olha só. O menino ainda, o Jesus ainda quando era criança, mas era um cara tão poderoso, mas tão poderoso, que mesmo antes dele nascer, já tinha profecia a respeito da vida dele. Isso você sabe. Antes dele nascer, já tinha profecia a respeito do Messias que viria. E em um determinado momento, antes pouquinho dele nascer, a Bíblia diz que 3 camaradazinhos montados no lombo de um camelo, de um jegue, do jumento, não sei, não sou obrigado a saber de tudo também. Os 3 reis magos, você me entendeu? Os 3 reis magos, eles vão até o palácio de Herodes. Quando eles chegam no palácio de Herodes, eles perguntam: ei, vem cá, é aqui que nasceu o rei dos judeus? Ele pergunta: rei? Não, o rei aqui sou eu. Como que está nascendo outro rei por aí? Ele sai de lá e o pedido que ele dá para os 3 reis magos é: quando você encontrar esses 3 reis, esse tal rei que nasceu, me avisa para ir me visitar ele e adorar ele também. Mentira, o projeto de Herodes era matar aquele que foi nascido rei dos judeus. E deixa eu te contar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas ninguém nasce rei nessa terra. Se nascer, tem que nascer príncipe. É filho de rei, nasce príncipe. Só um, pastor Ricardo, nasceu rei, e é aquele que é rei dos reis. Só ele. Fica para outra hora essa história, vem cá. Só que o menino, mesmo antes de nascer, mesmo ainda pequenininho, já estava colocando medo em alguém. Mesmo antes de nascer, mesmo ele pequenininho, já tinha gente com medo dele. Alguém já entendeu por ali. Mesmo ele sem tamanho, mesmo ele ainda sem nome, mesmo ele sem estatura, já tinha gente com medo dele. Você não está entendendo não. Você olha para você olha para a sua história, você olha para a sua família, você olha para o seu nome, você olha para a sua condição, você diz: meu Deus, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu sou tão simples. É dessa simplicidade que o inimigo tem medo, é dessa fragilidade que o inimigo tem medo. Sabe por quê? Porque mesmo você sendo pequeno, você serve a um Deus que é grande, e ele tem medo não é de você, é do Deus grande que você serve. Porque quando ele olha para você, ele não olha para você e vê a sua estatura. Eu tenho certeza que se pegar algumas pessoas aqui, chacoalhar ela de cabeça para baixo, quem sabe não vai cair uma moedinha de 10 centavos do
bolso dela. Mas pastor Ricardo, senta do lado de uma pessoa dessa que é simples, abre a alma dela para você ver o tanto de fogo, o tanto de glória, o tanto de unção que vai sair dentro dela. É isso que eu quero que você entenda. Quem está do seu lado, quem está ao seu redor, quem está no seu trabalho, quem está na sua família, até quem está no seu ministério vai olhar para você e não vai entender o como que você tão pequeno, tão simples, tão humilde, tão frágil, tão fraco, consegue vencer tanto, quem consegue crescer tanto, consegue alcançar tanto. Sabe por quê? É porque a presença daquele que é grande está dentro daquele que é pequeno. A presença daquele que é grande está dentro daquele que é pequeno. Fala para quem está do seu lado, como é bom ser pequeno. Não, fala melhor, fala para ele, como é bom ser pequeno. Aquele que era pequeno, ele era pequeno e sem nome já estava colocando medo nos outros. Imagina quando Deus der nome. Ele era pequeno e sem nome já estava colocando medo. Imagina quando Deus desse o nome. Não. Você se acha tão frágil, tão pequeno, tão impossibilitado, que se alguém comentar o teu nome por aí, alguém vai dizer, nossa, mas ele, mas ela. Não vai dar crédito para você. Por quê? Por conta do teu nome. O nome hoje em dia vale muita coisa. E essa semana, esses últimos dias, eu tenho rebatido, tenho aprendido, tenho ouvido muitos a respeito de identidade. E identidade é algo maravilhoso. Porque se você não preserva a sua identidade, o inimigo vem e rouba, toma ela, frustra ela. Lembra de outro camaradazinho também pequenininho, que também colocou medo no diabo? Um tal de Moisés. Quem? A Bíblia diz que ele pequenininho, nasceu. A sua mãe o esconde ali por algum tempo, mas não podendo mais esconder, tenta colocar ele dentro de um cestinho de junco, colocar no rio. Tu conhece a história. Só que ele por 3 meses ele é escondido ainda. Aquele menininho frágil, aquele menininho pequeno, aquele menininho simples, escondido ainda por aqueles pequenos espaços de tempo. Só que enquanto ele estava escondido, a matança estava caindo solta em toda a região do Egito. Faraó tinha mandado matar todas as crianças. E enquanto tinha um monte morrendo, tinha um que estava escondido. Enquanto tinha um monte morrendo, perecendo, tinha um que estava guardado. Não, tu não entendeu. Enquanto tem uma tribulação aí afastando um monte de gente, você não entende a situação que está passando na sua vida. É Deus te guardando, é Deus te preservando, é Deus te escondendo. Por quê? O plano de Deus era tirar o povo do Egito. E para tirar o povo do Egito, ele precisava de alguém que se colocasse na brecha para ser o libertador, para ser usado por Deus para tirar o povo de lá. Moisés não poderia aparecer assim de uma hora para outra. Moisés não poderia aparecer assim como se surge de um passo de mágica. Não. Deus preserva ele para depois fazer ele aparecer. Para quando ele aparecer, se ele tivesse estrutura para aguentar. É o que está acontecendo com algumas pessoas. Quem sabe está acontecendo com você. Você olha para você e diz, meu Deus, minha identidade sumiu. Estou querendo apagar minha identidade. Então nada. É só Deus te preservando de algumas pessoas. É só Deus te preservando de algum momento. É só Deus te escondendo. Para quê? Para quando ele for te apresentar, aí segura. Não, tu não entendeu. Para quando Deus quiser te apresentar, não vai ter diabo, não vai ter fofoqueiro, não vai ter mentiroso, não vai ter caluniador que vai ficar na frente. Sabe por quê? Porque Deus teve um tempo de te esconder, agora Ele tem um tempo de te revelar. É Deus pegar na tua mão e dizer, sai da frente, que agora Ele está comigo. Ficou escondido por muito tempo, agora vai marchar comigo nessa terra. O diabo está enlouquecido, o diabo está doido com a vida de algumas pessoas que não entende. Parece que o diabo entende mais do que nós mesmos. Ele recebe a palavra, parece que primeiro que a gente. Quando Deus libera uma palavra sobre a vida de alguém, essa palavra ecoa nos confins do mundo espiritual. E o diabo é espiritual, Deus é espiritual. Parece que ele recebe primeiro que a gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra que Deus deu a seu respeito, o diabo pode ter ouvido primeiro, mas impedir ele não pode, porque essa é a palavra que veio a respeito da sua vida. Ninguém para, ninguém impede. Não vai ter quem fica na frente, não vai ter quem vai impedir, porque operando Deus, ninguém impedirá. Ninguém impediria, porque o plano de Deus já estava marcado, o plano de Deus já estava acertado. E Deus também tinha um plano para a vida desses moços aqui também, Como diz que eram 2 meninos e os 2 cresciam, e cresciam juntos. Como eu falei da identidade, ainda no versículo 27 revela a identidade que eles tinham. Olha só o versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era varão simples, habitava nas tendas. Primeira coisa que eu quero que tu entenda: os meninos cresceram. Fala para quem está do seu lado, os meninos cresceram.
Os meninos cresceram. O texto inicia dizendo assim, ó, cresceram os meninos. Só que o texto, quando concernentemente ele vai se desenrolando, fala que Esaú, ele era perito na caça, homem do campo. E Jacó era um homem que vivia nas tendas. Aqueles que eram meninos agora se tornaram homens. E outra, desenvolveram habilidades. Não, tu não entendeu. Aqueles que ora eram pequenos, eram frágeis, eram meninos, agora cresceram, se tornaram homens e desenvolveram habilidades. Ainda você não está entendendo, você não está olhando para a sua vida agora, mas você não sabe o que Deus vai fazer com você lá na frente. Você está no processo de desenvolvimento, você está no processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Você olha para a sua vida hoje, você não vê capacidade, você não vê estrutura, você não vê nem condições, quem sabe, mas Deus está no processo de aperfeiçoamento. Quando esse processo de aperfeiçoamento se concretizar, você vai ver que você vai falar igualmente Paulo falou: um dia eu fui menino, andava como menino, me vestia como menino, me falava como menino, mas teve uma época que eu larguei dessas coisas de menino, eu larguei dessas coisas. Não, eu estou falando sobre algumas pessoas que estão no tempo de amadurecimento, estão no tempo de uma oportunidade. A oportunidade parece estar passando diante dos seus olhos, ela não está pegando, não está percebendo, não está abraçando. Deixa eu te contar uma coisa, tem oportunidade que bate na nossa porta, que ela pode nunca mais voltar. O tempo de amadurecer é agora, o tempo de crescer é agora, o tempo de ficar grande é agora, o tempo de virar homem é agora. Não estou falando só para homem, é para mulher também. É tempo de despertar, é tempo de crescer, porque o tempo de menino passou, é tempo de crescer, porque quando eles cresceram, desenvolveram habilidades. Eu não estou dizendo aqui que você vai desenvolver habilidades, vai acrescentar, não. Eu estou dizendo que a habilidade que já está dentro de você que vai fluir, essa habilidade que está aí dentro, essa habilidade que está dentro de você. Eles desenvolvem habilidades, essa habilidade está dentro deles. Pega na mão de alguém, pega na mão dele, pega na mão dela e fala para ele, fala para ela: por que você desiste tão fácil? Por que você desiste tão fácil? A habilidade está dentro de você. Está dentro de você, só você não percebe. Só você não acredita. Ah, eu não consigo. Não consegue por quê? Você tentou? Ah, mas se eu tentar acho que vai dar errado. Acha? Tenta. O máximo que você vai fazer é falhar, mas pelo menos experiência você ganhou. É isso que acontece com algumas pessoas. De tanto elas tentarem e errarem, uma hora elas acabam acertando, e todos os erros do passado se tornam experiências para ela na nova vida. Alguém entendeu? Eu vou repetir isso aqui. Quem sabe a sua vida hoje está num processo de você erra e erra de novo, mas continua tentando. Erra de novo, mas continua tentando. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que não te matou no passado te deu fortalecimento hoje. Aquilo que não fez você parar lá atrás te deu experiência hoje. É isso que mantém sua vida de pé, é isso que faz você progredir, é isso que faz você para frente. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você já viveu hoje serve de experiência, e não só para você, serve para muitos também. Serve de testemunho para você dizer: você viu como eu era, você viu como eu me comportava, você viu como aconteceu comigo. Se acontecer comigo e Deus mudou a minha vida, vai acontecer com você também. Deus vai mudar a sua vida também. Olha só, aqueles que eram meninos agora se tornam homens, se tornam e desenvolvem. Não, tu não pegou não, vou falar tudo de novo, não é possível. Que coisa. Aqueles que eram meninos cresceram e agora se tornaram homens, e se tornando homens desenvolveram habilidades. Repete isso bem forte: desenvolveram habilidades. Isso, é isso que eu quero que você saia gravado aqui nessa noite. Que Deus, Ele tem muito mais para fazer por você do que você imagina. O apóstolo Paulo, ele certa vez escreve dizendo que os nossos pensamentos, os nossos sonhos são tão pequenos comparados ao que Deus tem para fazer sobre a nossa vida, que, gente, você pensa em projetar uma coisa daqui para uma semana, Deus já está 3 semanas na tua frente projetando o teu futuro. Os nossos pensamentos, os nossos sonhos comparados aos de Deus para nós, irmãos, são pequenos demais. Mas escuta uma coisa: esses jovens aqui, esses 2 moços, essas 2 histórias aqui que se entrelaçam, me ensinam, me dão grandes ensinamentos. Escuta isso. Porque no versículo 28, as habilidades que esses 2 moços têm, elas fluem e geram frutos para ele. Versículo 28 diz que Esaú, que era um homem de caça, que era homem de quê? Homem de quê? Homem de caça. Ele saía para o campo, caçava, pegava presa, trazia para casa, e isso agradava muito o seu pai. Jacó era homem da tenda, homem de casa, era um servo, servia, era aquele que estava ali do lado da mãe arrumando a coisa, quem sabe lavando uma louça, dobrando uma roupa, não sei. Mas ele era um homem da tenda, enquanto Esaú era um homem do campo, um homem de caça. Determinado dia, 29, determinado dia,
Jacó fez um guisado. Veio Esaú do campo, e o texto diz que ele veio do campo cansado. Veio como, gente? Veio como? Sabe por quê? Porque isso aqui é o dia mau para todo mundo. Por mais que você não queira, tem um dia mau na nossa vida. Por mais que você não acredite, tem um dia mau na nossa vida. Tem aquele dia que parece que a casa virou de cabeça para baixo. Aquele dia que você diz, meu Deus, por que está dando tudo errado hoje? Hoje é o dia. As coisas parecem que começam uma carreira atrás da outra. Por que eu estou falando isso? Esaú é o homem do campo. Ele sabe para onde vai, ele sabe os caminhos, ele sabe como preparar uma armadilha, ele sabe como pegar presa, ele sabe como pegar qualquer presa que fosse. Ele é um cara de caça, é perito em caça, tem experiência. Só que ele está voltando aqui para casa e está voltando cansado. Está voltando cansado e problema que o texto não me disse, não me revelou se ele veio com a caça ou não. Mas deixa eu pensar nisso aqui. O camarada voltou cansado, exausto, a ponto dele tomar uma atitude aqui que é perigosa no decorrer do texto. Me deixa entender uma coisa, que ele volta e volta frustrado. O dia mau chegou para ele. O dia mau chega para todo mundo. A gente costuma dizer que a mesma chuva que cai no quintal do ímpio também cai no quintal. Vocês nunca viram esse ditado não, gente? Gente do céu, me ajuda. A mesma chuva que cai no quintal do ímpio também cai no quintal do justo. O dia mau que bate na porta daquele que é crente também bate na porta daquele que não é crente. Só que o problema não é o dia mau chegar. O problema é o que você vai fazer quando o dia mau chegar. 29. Jacó cozeira um guisado. Veio Esaú do campo e ele estava cansado, exausto, estava ali se desfalecendo. Algumas traduções, no versículo 30 em seguir, então disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha o que Jacó pede para ele. Jacó pede o direito da primogenitura. O que é isso? O direito de ter nascido primeiro. Só que o texto anterior ao versículo 27 fala que quando eles nasceram, quem nasce primeiro é Esaú. Você conhece isso? E Jacó nasce agarradinho no calcanhar dele, sai lá agarradinho nele. Daí vem o nome enganador, suplantador e tudo mais. Só que aqui, o princípio que ele pede de querer a primogenitura do seu irmão revela um ponto muito poderoso. Por quê? A primogenitura diante dos patriarcas dava a ele o direito de uma bênção sem tamanho, e ele estava pedindo a ele que essa bênção futura que haveria de ser derramada já estivesse sobre a vida dele. O direito da primogenitura não poderia ser passado assim de mão beijada. O direito de primogenitura, se fosse, nem poderia ser passado. Porém, Jacó, sabendo disso, fala para ele: me dá o direito à primogenitura. O cara que veio cansado, o cara que veio frustrado, o cara que veio do dia mau, não pensa duas vezes. O que ele faz? É agora. É só isso que você quer? Então toma. Primogenitura é tua. Me dá do guisado. Ele come, sai satisfeito e está tudo certo, parece, aparentemente. Fala para quem está só. O problema vem agora. Sabe por que o problema vem agora? Porque quando ele dá o direito da primogenitura, agora a primogenitura está sobre Jacó. Está sobre quem? Está sobre quem? Desenha isso aqui na sua mente. Me ajuda aqui e desenha comigo. O cara está voltando do campo, da caça, pegou nada, está frustrado, está cansado. Quando ele chega em casa, ele vê o irmão dele fazendo um guisado. Para algumas traduções, quem sabe a tua, a minha não está, a minha dá outra palavra, mas quem sabe na tua tradução está dizendo mais ou menos assim, ó: me dá um pouco desse guisado, porque eu estou quase morrendo de fome. Ele estava morrendo? Ele estava morrendo? Claro que não. Tu já sentiu muita fome, sim ou não? Sim ou não? Tu já passou fome de, sei lá, gente, você sair de manhã, chegar em casa à tarde, não dá tempo de comer nada, estava sem dinheiro, ficou com fome? Tu morreu? Morreu? Para quem morou no Nordeste aqui, não discriminando, também já passei por lá, mas olha só, para quem já passou por lá, já passou uns apertos meio pesados. Morreu de fome? Sim ou não?
Esse camarada aqui, ele não estava morrendo de fome. O desespero era que estava maior. E o perigo de estar cansado gerou um problemaço para ele. Sabe por quê? Porque ele estava cansado. E ele não olhou para aquilo que estava sobre a vida dele, que era a bênção da primogenitura. Ele chegou em casa cansado. E o problema foi que o irmão estava cozinhando. Pastor Ricardo, era muito simples resolver isso aqui. Ele está em casa. Ele podia olhar para a mãe dele e dizer: ô mãe, me dá comida. Era bem mais simples, mas não. Ele se deixa levar pela palavra do irmão que está fazendo a comida ali bonitinha, aparentemente, né? Esse é o problema de quem tem uma bênção sobre a sua vida e troca ela por coisas fúteis. Esse é o problema de quem tem uma gigantesca bênção sobre a sua vida, sobre a sua história, e parece que não está percebendo que você está trocando ela por coisas pequenas. Você tem uma bênção gigantesca sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vou te dar um conselho: o perigo de estar cansado pode fazer você perder tudo isso. O perigo de você estar cansado pode fazer você perder a sua vida. O perigo de você estar cansado, problema maior, pode fazer você perder a sua salvação. Fala para quem está ao seu lado: eu tenho uma bênção sobre a minha vida. O diabo, ele está doidinho, só esperando o momento de você estar cansado, de você estar frustrado, de você estar decepcionado, de você estar querendo chutar o pau da barraca, de você estar esperando uma ligação que não chega, uma pessoa que falou que te ajudar e não te ajudou. Ele só está esperando esse momento. Para quê? Para te oferecer um prato de lentilha, querendo roubar aquilo que está prometido sobre a sua vida, para querer te roubar aquilo que está decretado como bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu venho nessa noite te dizer: não troca, não troca, não troca. Pode ser até gostoso o guisado, mas não troca. Pode ser até bonito, mas não troca. Pode ser até valoroso, mas não troca. Você está indo para a sua casa. Na casa do Pai tem comida. Não precisa você pegar comida no beira do caminho, não. Você está indo para a casa do Pai. Não precisa você se satisfazer com pequenos banquetes que está na porta, não. Dentro da casa do Pai tem comida para você. Dentro da casa do Pai tem promessa para você. Dentro da casa do Pai tem bênção para você. Tem pessoas que estão trocando por tão pouco, mas nessa noite tenho certeza que vai sair um povo daqui dizendo: a minha primogenitura, a minha bênção, eu não troco, eu não troco. Eu não troco. Fala para quem está falando: eu não troco. É só um momento. Fala para ele: eu não troco. Eu não troco. Fala, gente, me ajuda. Fala para ele: eu não troco. É só um convite. Fala para ele: eu não troco. Eu vou falar e tu repete: eu não troco. É um convite. Ah, não, eu falei: é um convite. Você fala: eu não troco, entende? 1, 2, 3. É um convite. É uma proposta. É só uma saidinha. Aquela fugidinha atrás da escola. É só uma hora na casinha. Não troca, meu irmão. O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é muito melhor. O diabo vai só esperar o momento da sua fragilidade, mas você está pertinho da casa do teu Pai, e na casa do Pai você tem alimento, você tem proteção, você tem carinho, você tem amor. O inimigo vai te preparar, vai preparar o prato, vai preparar a cilada, mas cai nessa noite o cavalo e cai o cavaleiro, porque tem vitória de Deus nessa noite. Aleluia! Fala mais uma vez, só para essa pessoa entender. Eu já caminho para encerrar. Fala para ele: eu não troco. O que Deus prometeu sobre a minha vida, eu não troco. Eu não abro mão. Só que os planos de Deus para a vida de Jacó foram das maiores intenções. Muito bonito, né? Maravilhoso. Jacó, depois ele leva o nome de suplantador, de enganador, aquele que passa para trás, aquele que é mentiroso, aquele que é tudo coisa de ruim. Só que Deus reverte essa história na vida dele. Eu tenho certeza que Deus também está revertendo histórias aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Jacó, por muito e muito tempo, ele leva o nome de mentiroso, de enganador, de suplantador, de trapaceiro. Ele leva por muito tempo, até o dia que ele teve um encontro com o Senhor. Quando Deus se encontrou com ele no Vale de Jaboque e perguntou: como que é teu nome, moço? Ele falou: Jacó. Falou: é mais não. A partir de hoje não é mais não. A partir de hoje teu nome é Israel. Teu nome é como? Teu nome é como? Não, mais alto. Teu nome é como? Teu nome é Israel. E ele fala por quê? Porque como príncipe lutaste com Deus. Olha só. Para Jacó, ele só queria o direito da primogenitura. Mas para Deus,
Deus tinha para ele o direito de ser príncipe. Não, tu não entendeu isso aqui não. Deixa eu te explicar e eu acabo aqui. Primogênito é aquele que nasce primeiro, mas príncipe, o rei casa com a rainha, quando ele gera o seu filho, aquele primeiro filho, o direito da primogenitura se estabelece no nascer primeiro, mas o direito de ser príncipe se estabelece em ser gerado primeiro. Pegue na mão de alguém, aqui eu encerro. Fala para ele, fala para ela. Antes de ser o primeiro, você foi gerado. Antes de ser primogênito, você foi gerado. O que Deus tem para você vai muito mais além. Vai muito mais além do que você precisa agora. Sabe por quê? Por que vai mais além do que você precisa agora? Jacó precisava da primogenitura para agora. Só que Deus precisava de um príncipe. Pegou não, né? Pega na mão dele, você vai ficar de pé com ele agora. Quando eu contar 3, não mandei ficar de pé não. Não contei 3? Eu vou contar até 3, no final eu vou falar um negócio, aí você pode pegar para ele ficar de pé. 6 é bom demais. Olha só. Ele queria o direito da primogenitura e aquilo era momento. Só que o que Deus tinha para ele era o direito de ser príncipe. Isso era eterno. Fala para ele, o valor de agora não vai exceder as coisas eternas. Você precisa de um agora. E Deus tem para você coisas eternas. Só quem precisa de coisas eternas. Segura forte na mão dele e põe ele de pé, se possível, glorificando a Deus.